E eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler um fragmento do capítulo 18, do capítulo 19. Eu fiz, dentro de um sermão recente, um comentário sobre este contraste que o evangelista Lucas nos proporciona nestes dois capítulos. Um proposital contraste, não coincidente, mas proposital, de Lucas querendo nos mostrar duas dimensões que refletem um modo sobrenatural, como a salvação de Deus opera em nossas vidas. E este texto vem ao nosso coração num tempo que nos leva a pensar, a refletir. As palavras que nós estamos dividindo com a igreja neste período da quaresma, e nós estamos no tempo litúrgico da quaresma, estas palavras, elas nos levam exatamente à experiência da contrição. Sabe, a contrição, a palavra de Deus, a Bíblia diz, Deus não rejeita um coração contrito. Coração contrito é o coração esmagado, apertado, torcido, sabe? É aquele coração que é levado à percepção de si mesmo, ao ponto de sofrer por perceber a natureza do nosso pecado e das nossas falhas e dos nossos erros. Portanto, este tempo da quaresma é um tempo oportuno, porque é um tempo que nós somos convidados ao jejum, mas não ao jejum com aquela superstição mística do significado do jejum, mas aquele jejum do profeta Isaías, que nos convida a refletir sobre os nossos relacionamentos pessoais e sociais. E é este tempo de jejum que nos leva a este texto, onde Jesus está vivendo o momento final da sua história aqui, antes da cruz, antes da Páscoa. A Páscoa se aproxima, e especialmente seguindo a perspectiva do deslocamento geográfico proposta pelo evangelista Lucas, que organiza a história de Jesus num caminho da Galileia a Jerusalém. Nós estamos vendo Jesus, então, na parte final do caminho, chegando a Jerusalém. A Páscoa já se anuncia. No domingo seguinte a estes eventos, Jesus estará entrando triunfalmente em Jerusalém. Aliás, domingo que vem, nós estaremos celebrando aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Será uma das marcas da liturgia do culto do próximo domingo. E depois, na outra semana, nós já estaremos celebrando a Páscoa, e eu vou falar disso no final. Mas nesta semana anterior, segundo o evangelista Lucas, Jesus está vivendo a aproximação, e tanto que nos capítulos que se cercam a este evento, Jesus diz aos discípulos: eu vou para Jerusalém, e o Filho do Homem será preso, e ele será entregue, e ele será crucificado. E Jesus começa a falar explicitamente a respeito da sua morte. A compreensão a respeito da iminência da cruz, ela vem sobre Jesus num evento que nós tratamos aqui num culto de terça-feira, no sermão de terça-feira, algumas terças atrás, chamada na teologia da crise da Galileia. É onde parece que fica claro para Jesus que a mensagem do amor de Deus que ele estava pregando até então, ela produziu nos homens, e especialmente nas estruturas religiosas e nas estruturas políticas, muito mais rejeição do que conversão.
muito mais reação do que acolhimento, muito mais incômodo do que esperança. E a crise da Galileia é aquele momento onde Jesus percebe que aquela multidão que o acompanha para onde ele vai buscando os seus milagres, não entendeu ainda a proposta do reino de Deus, a proposta do amor de Deus, a proposta da conversão e da mudança do coração e do pensamento. Então se instala em Jesus, como eu disse, o que os teólogos chamam de uma crise, onde ele diz, a cruz será inevitável, porque nós temos a tendência de acreditar que esta sempre foi uma compreensão presente em Cristo, sabe? Que ele desde sempre soube. Jesus sabia muitas coisas a respeito daquilo que iria acontecer, mas segundo aquilo que lhe era revelado pelo Espírito Santo. Ele, entenda isso, porque nós temos uma compreensão tão divinizada de Cristo, ainda que Deus ele seja, mas precisamos entender que enquanto esteve aqui, encarnou-se plenamente. Que fique claro aquilo que Paulo diz na carta de Filipenses, no capítulo 2, que diz, ele esvaziou-se da sua divindade. Ele abriu mão de fazer qualquer coisa, usando o seu próprio poder, suas próprias potências divinas. Ele se humanizou plenamente. É importante dizer que para a teologia, esta matemática é confusa, mas Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E enquanto homem, ele foi plenamente homem, ele não era um semideus. Ele era plenamente homem, tomado por medos, tomado por dúvidas. A cruz não era na mente do Cristo uma convicção. E esta dúvida a respeito da cruz, ela está tão clara nos evangelhos que ela aparece até mesmo ali nos últimos instantes, na última noite, no Getsemane, ele diz, Pai, será que não há outro caminho? Será que não há outra possibilidade? Será que não é possível passar de mim este cálice? Porque percebe como Jesus está lidando com a cruz como sendo uma possibilidade. E esta possibilidade se torna real e inevitável num dado momento na crise da Galileia. E a partir daí ele começa a dizer aos discípulos, está claro para mim, que eu não vou ter muito tempo. Os ódios se instalavam. A inquietude religiosa estava fervendo a cada dia. Jesus era um incômodo cada vez maior. E a mensagem cada vez mais era incompreendida ou distorcida. E aí, quando chega nas últimas semanas da sua vida, Jesus radicaliza o seu discurso. E ele radicaliza o seu discurso numa linha de confrontação direta às estruturas de poder do seu tempo. E o texto que nós vamos ler começa no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir também do verso 18. Que diz, certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom,
a não ser um que é Deus. Nós vamos caminhar lendo pedacinho por pedacinho, mas antes de prosseguir, feche seus olhos, peça para o Espírito Santo falar no seu coração. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Dirige com inspiração e com sabedoria a Tua palavra aos nossos corações. E que ela produza contrição e mudança em nós. Em nome de Jesus, amém. É muito curioso nós estarmos diante daquele que nós sabemos que não teve pecado. E vendo-o sendo chamado de bom, e ele diz: por que me chamas de bom? Só há um que é totalmente bom, que é Deus. É muito curioso que Jesus é como se ele atribuísse a si mesmo imperfeições. É preciso que a gente entenda a natureza didática desta frase de Jesus. Por que me chamas bom? Bom só o Pai, só Deus. Para nós que entendemos que Ele e o Pai eram um, parece confuso a ideia de que Jesus estava dizendo: por que me chamas de bom? Mas se você partir da perspectiva da afirmação que eu acabei de fazer, da sua plena humanidade, o que Jesus está tentando dizer para este moço, de forma pedagógica, didática, e ao mesmo tempo constrangedora para ele, para o rapaz, é que se nós estamos diante de um Cristo que está ali representando plenamente a humanidade, como eu disse, totalmente humano, o que ele está dizendo é: não atribua bondade ao homem. Não atribua bondade ao homem. Sabe, se a gente voltar para a discussão filosófica de Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, mas ele é corrompido pelo meio, sabe? Esta é uma discussão e um debate muito antigo. Se o homem é bom, se o homem é mau, se o homem é bom e mau. Se o homem pode aperfeiçoar-se por si mesmo. Ou se o homem é plenamente bom e a maldade é alguma coisa que vai sendo produzida nele pelas circunstâncias e pelas suas escolhas e pelo meio em que vive. Parece que Jesus está colocando, há 2000 anos atrás, uma definição para esta conversa que ela não deveria sequer ter se propagado nos debates filosóficos. Jesus está dizendo: o homem não é bom, ou pelo menos não plenamente bom, porque há nele uma imperfeição e uma natureza quebrada e caída. E é por isso que, quando aquele moço chega dizendo para Jesus: bom mestre, querendo dar ao humano o parâmetro da salvação, porque veja, a pergunta que ele vai fazer na sequência é a respeito da salvação. Então, quando este homem quer estabelecer um padrão de comportamento como sendo meio de salvação, e então ele se aproxima de Jesus, que é um mestre. Até aquele momento, a compreensão que eles têm é que Jesus é um mestre religioso da sua religião judaica, e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez ele já tivesse ali também carregado da sua própria vaidade, esperando que Jesus olhasse para ele dizendo: você é um menino bom. Talvez ele esperasse que Jesus, como o biscoito do Shrek, para quem viu o desenho, quando ele está morrendo, caindo na ponte, ele diz assim: seja bom. Seja bom.
Talvez ele esperasse que Jesus dissesse isso para ele: seja bom como eu, e você será salvo. Mas ele recebe uma resposta controversa e contundente, porque Jesus diz: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus diz assim: não há bondade no homem capaz de salvá-lo. Em resumo, é exatamente isso que Jesus está respondendo. Não procure no homem uma bondade que seja capaz de salvá-lo. Não tente atribuir ao humano a possibilidade de salvar-se. E esta é a palavra que eu quero dividir com você nesta manhã. Ninguém pode salvar-se. É impossível salvar-se. É impossível salvar-se. Então como é que funciona esse negócio, pastor? Vamos seguir. Por que você me chama bom? Eu estou no verso 19. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Saca como ele se acha bom? Entende como esse cara se acha bom? Ele diz: eu tenho feito isso desde a minha juventude. E ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Irmãos, é muito curioso que, se você pegar o Velho Testamento inteiro, a lei e os profetas, e o preceito de salvação judaico é cumprir a lei. E quando ele diz para Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Jesus entra na lógica dele e diz assim: você conhece os mandamentos. Aí ele diz assim: quais? Jesus diz para ele: olha, esse, aquele outro. Jesus poderia se estender aqui por todos os 613 mandamentos a serem cumpridos do judaísmo. São 613. Em todo o Velho Testamento se estabelecem 613 mandamentos a serem cumpridos. Jesus podia recitar todos eles, e em nenhum deles estaria escrito: vende o que tens e dá aos pobres. É curioso isso, porque Jesus estabelece um critério para ele ser salvo que não está em nenhum mandamento, que não está em nenhuma obra capaz de ser feita segundo a lei, e que não está, nós vamos ver mais adiante, dentro da capacidade dele de mudar a natureza do seu coração. E aí eu vou percebendo, irmãos, como nós muitas vezes corrompemos ou pervertemos, melhor dizendo, a mensagem evangélica, estabelecendo uma ênfase numa pauta comportamental para as pessoas, quando Jesus não dá ênfase à pauta comportamental. Não que ele a despreze, mas ele sabe que a natureza da salvação se opera na transformação da natureza do coração, e não na transformação dos comportamentos. Nós estamos diante de um moço que era capaz de cumprir uma pauta moral. Ele diz que cumpre. Nós estamos diante de um homem que era capaz de cumprir as leis, e ele diz que cumpre. E Jesus não o desmente. Jesus não diz: conversa fiada, você não consegue cumprir toda a lei. Não, Jesus não desmente ele. Jesus não desqualifica a informação que ele está dizendo, que ele cumpre a lei. É como se Jesus dissesse: talvez seja possível, sim, que você cumpra toda a lei. Mas a pergunta é se é possível você mudar a natureza do seu coração. É possível parar de fumar, parar de beber, parar de se prostituir, parar de se drogar, parar de jogar, parar de fazer um monte de coisa.
não é só o cristianismo que é capaz de produzir esse tipo de comportamento na vida das pessoas. Há uma prateleiras lotadas de crenças, religiões que carregam os seus próprios preceitos morais. E é possível que pessoas se empenhem em cumprir os preceitos morais e sejam capazes de cumpri-los. Só que isso não muda a natureza dos seus corações. E a salvação não acontece quando muda comportamento apenas. A salvação acontece quando muda a natureza de quem você é. Quando você é capaz de mudar a sua mente pecadora para uma mente que passa a ser, como a Bíblia diz, a mente de Cristo. E aí então Jesus diz: vai, vende o que tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus está dizendo para ele: você é capaz de compreender que a riqueza verdadeira não está neste mundo, mas está nos céus. Que os bens verdadeiros não estão neste mundo, mas estão nos céus. Que a alegria, o prazer, o gozo verdadeiro não está neste mundo, mas está nos céus. Ouvindo ele estas palavras, eu estou no 23, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Lucas não diz que ele era apenas rico, diz que ele era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, lê essa pergunta comigo. Quem pode? Forte, juntos. Quem pode? Esta é a pergunta a ser feita nesse texto. Quem pode ser salvo? Numa outra tradução mais precisa, este texto estaria traduzido: quem pode salvar-se? Quem pode salvar-se? Quem pode abrir mão daquilo que lhe é mais precioso pelo reino de Deus? Quem pode abrir mão do seu modo de pensar o mundo e a vida pela proposta do reino de Deus? Quem pode mudar sozinho a sua mente? O profeta dizia: poderia porventura o leopardo mudar a cor das suas pintas? Ou o etíope mudar a cor da sua pele? Como vós que sois maus podeis querer fazer boas obras? O homem não pode mudar a natureza do seu coração, a natureza corrupta, egoísta, vaidosa e orgulhosa do seu coração. Ele pode até acreditar que se ele se pautar por uma lista de comportamentos, cuja religião diz a ele que são práticas morais, que devem ser cumpridas para aqueles que querem ser salvos, talvez ele seja capaz de cumpri-las. Mas ele não é capaz de mudar a arrogância, a vaidade, a natureza orgulhosa e o egoísmo do seu ser. Jesus não está tocando, irmãos, apenas no tema dinheiro aqui, ou na riqueza deste moço. Jesus estava mexendo com seus valores, com a sua compreensão de mundo. Jesus estava questionando toda a base existencial deste moço. É como se Jesus estivesse dizendo: o sistema de acúmulo de bens que você defende é este sistema que produz pobreza, que produz miséria, que produz e gera
os órfãos, as viúvas e as prostitutas, os miseráveis desta terra. E se você não mudar a sua forma de encarar as realidades opressoras deste mundo, você não pode ser salvo. Jesus coloca o tema e toda a moralidade num plano secundário. Como eu disse, não que Jesus não esteja importado com isso, mas não é a ênfase do seu discurso. E aí os discípulos perguntam: quem pode salvar-se? E Jesus responde, lê comigo o verso 27, a resposta de Jesus: o que é impossível para o ser humano. Você percebe que Jesus não diz aqui que o homem salvar-se é difícil. Jesus não diz que é difícil. Jesus diz que é. Ser cristão não é uma tarefa difícil. Talvez seja difícil ser religioso. Talvez seja difícil ser membro de uma igreja, adequar-se às suas normas de conduta, à sua pauta de costumes. Talvez seja difícil. Talvez seja desafiador para você. Mas ser cristão não é uma tarefa difícil. Ser cristão é uma tarefa impossível. O Sermão da Montanha não é um texto difícil de se viver, é um texto impossível de se viver. Salvo esta obra se opera em nós por Deus, amém? Salvo seja Deus que salve, salvo seja Deus que opere, salve seja Deus que mude. Portanto, se há alguma discussão a respeito de como a salvação opera entre arminianos e calvinistas, se é pela vontade humana, se é pela soberania divina, Jesus está dizendo: nenhum homem pode salvar-se, isto é impossível. Só Deus pode salvar o homem da sua própria natureza pecadora. Se nós temos sido chamados por Ele, escolhidos por Ele, é Ele quem opera a mudança do nosso coração. Nós não somos bons e jamais podemos ser bons o suficiente. Nós não somos capazes de nos salvar. Nós não podemos nos esforçar por obras que sejam capazes de nos tornar dignos da vida eterna. Isto é impossível ao homem, mas Deus pode fazer no seu coração aquilo que é impossível. O problema é a gente entender que áreas da nossa vida nós estamos abrindo para Deus mudar e transformar. Irmãos, quando eu disse que Jesus nos últimos dias da sua caminhada radicalizou o discurso, Ele radicalizou a mensagem do Evangelho. E você pode ler todos os textos daí em diante, da crise da Galileia para frente, que você não vai encontrar Jesus colocando ou estabelecendo como ênfase da sua mensagem, por exemplo, o comportamento das pessoas. A religião cristã precisa de conversão ao Evangelho. E é tão difícil a gente viver ou falar do Evangelho, que quando a gente fala, parece que a gente está tentando subverter tudo que vocês aprenderam sobre cristianismo, sobre a salvação, sobre Jesus ou sobre o Evangelho. Porque a religião inculcou em nós uma compreensão tão forte a respeito de determinados temas, sendo que Jesus jamais deu ênfase ou importância, ou colocou como centro da sua mensagem esses temas. Nós somos filhos de um cristianismo que tem no inferno, por exemplo,
a ênfase do seu discurso. E é claro que Jesus falou do inferno, mas não na proporção como a igreja cristã, ou como o cristianismo assumiu o inferno como centro do seu discurso. No Evangelho de Mateus, Jesus falou 33 vezes sobre os céus e 9 vezes sobre o inferno. No Evangelho de Marcos, Jesus falou 16 vezes sobre o céu e 3 vezes sobre o inferno. No Evangelho de Lucas, Jesus falou 36 vezes sobre os céus e 3 vezes sobre o inferno. No Evangelho de João, Jesus falou 17 vezes sobre os céus e nenhuma vez sobre o inferno. E em todos os textos onde Jesus coloca o inferno como destino de determinadas pessoas, quando Jesus confronta alguém dizendo, você vai para o inferno, se você ler todo o Evangelho, você jamais vai encontrar Jesus dizendo isso a uma prostituta. Jesus jamais encontrará Jesus dizendo isso a um publicano. Você não encontrará Jesus dizendo isso a nenhum dos pecadores que estiveram diante dele. Estes para quem a igreja proclama o inferno, Jesus nunca proclamou o inferno para estas pessoas. Mas você verá Jesus proclamando o inferno como destino, sabe de quem? Daqueles que produzem abuso material, abuso moral e abuso religioso sobre a vida das pessoas. Aos religiosos, Jesus disse, vocês vão para o inferno. Aos que acumulam riquezas e que geram pobreza, miséria e desigualdade, Jesus diz, vocês vão para o inferno. A parábola que Jesus conta a respeito de um homem que morre e vai para o céu, e de um homem que morre e vai para o inferno, quem é que vai para o inferno? O rico. E é curioso como a igreja, ao longo dos séculos, ela assume um discurso contra o pecador, contra o comportamento das pessoas, e ignora que a ênfase da ira de Deus ao longo de toda a Escritura se estabelece sobre aqueles que produzem injustiça, que produzem abusos, que produzem opressão, seja pela força do poder político, seja pela força do poder religioso. A ênfase de todos os profetas do Velho Testamento é contra os príncipes, os sacerdotes e os falsos profetas de Israel. E Jesus não é diferente. Jesus abraça e ama o pecador, mas ele é implacável com as injustiças e com o abuso religioso. Mas o que a igreja fez ao longo dos séculos? O que a igreja fez? Historicamente, a igreja cristã esteve sempre, na sua expressão oficial, excetuando-se naturalmente por alguns movimentos de resistências dentro do próprio cristianismo. Mas historicamente a igreja cristã oficial esteve ao lado dos ricos e dos poderosos. Desde que a igreja se encastelou no século IV, a partir da cristianização do Império Romano, com Constantino, a igreja se colocou ao lado do poder. E ela se tornou violenta, feroz e implacável com os oprimidos, com os pobres, com os pecadores que Jesus acolheu e amou. Aqueles que mais sofrem no mundo se tornaram exatamente o alvo
de uma igreja que aponta o dedo para eles, dando a eles o inferno como destino, enquanto ela abraça o império, abraça os poderosos, abraça aqueles que promovem injustiça e maldade, e constrói um discurso cristão de glória e de poder, quando foi exatamente isso que Jesus denunciou. Vamos caminhar na história. A igreja que era perseguida até o século III, a partir do século IV se tornou perseguidora e assassina. E quem morreu nas mãos da igreja? Todos aqueles que desafiavam o seu poder, todos aqueles que não se enquadravam nos seus preceitos, aqueles que Jesus morreu por eles, a igreja os matou em nome de Jesus. Guerras foram travadas ao longo da Idade Média com a cruz como estandarte, conduzidas por reis e papas em nome de Cristo. Ah, mas a reforma mudou isso, pastor. Não mudou. 100.000 camponeses em 1525 foram mortos pelos príncipes protestantes alemães, com o aval de Martinho Lutero. Por quê? Porque eles levantaram uma revolta social, buscando por terras, por direitos, por ter onde morar, o que plantar, o que comer, e fugindo daquela estrutura quase escravagista do sistema feudal. E quando os pobres e os camponeses se insurgiram, Lutero diz aos príncipes: contenham esta revolta, custe o que custar. E eles massacraram mais de 100.000 camponeses. Miguel de Serveto, condenado pela Igreja Católica, perseguido, fugindo de ser executado pela Inquisição Católica, para em Genebra, e é Calvino que testemunha também em Genebra contra ele, e ele é morto em Genebra, com o testemunho de João Calvino, reformador, pai da nossa teologia presbiteriana. Nós erramos e precisamos de arrependimento, irmãos. Nosso cristianismo adoeceu, abraçando a materialidade, abraçando o orgulho humano. Nós nos associamos a tudo que Jesus denunciou, e nós excluímos da igreja tudo que Jesus amou. A igreja estava presente nas caravelas dos colonizadores, que dizimaram povos e saquearam nações. A igreja estava ao lado dos escravagistas. Eram cristãos aqueles que prendiam negros africanos e os arrastavam em correntes para as suas colônias. Eram cristãos aqueles que torturavam escravos e que estabeleceram a segregação nos Estados Unidos da América. A Ku Klux Klan, aqueles caras de capuz branco, eram cristãos, eles que matavam negros em nome de Jesus. Foram cristãos que construíram um regime de apartheid na África do Sul durante anos, e que manteve, curiosamente, o também cristão metodista Nelson Mandela 30 anos dentro de uma prisão. O cristianismo que esteve historicamente ao lado do poder, ao lado do dinheiro, ao lado dos poderosos, ao lado dos que acumulam bens, ao lado dos que oprimem, ao lado dos que manipulam a religião. Jesus disse, e leia o evangelho, leia todos os evangelhos, que você só vai encontrar Jesus dizendo do inferno para estes homens.
Neste momento da história, no século 21, no ano de 2024, existe uma igreja numerosa, no Brasil especialmente, em quase a totalidade dos seus templos e das suas denominações, que em nome da fé e em nome de Deus, legitimam a morte de mais de 20 mil mulheres e crianças, numa guerra desproporcional na Palestina. E eu só queria que você se perguntasse se em algum momento Jesus Cristo seria capaz de estar do lado do seu povo, quando este seu povo oprime as pessoas. Não, Jesus olhou para o seu povo, para a sua nação, para os sacerdotes do seu povo, para os teólogos do seu povo, e disse para eles: vocês não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Jesus nunca deu esta palavra a um homem na sarjeta. Jesus nunca disse palavra tão dura para uma pessoa caída bêbada na porta de uma taverna. Jesus nunca disse palavra tão dura para uma prostituta que foi arrastada até diante dele, uma mulher em adultério. Jesus nunca disse palavra tão dura a nenhum pecador, mas disse aos religiosos do seu tempo, por oprimirem, por produzirem morte, por produzirem desigualdades: vocês são filhos do diabo. E a igreja, em nome de sua teologia, abraça aqueles que matam e aqueles que ferem, e dizem fazer isso em nome de Deus. E este povo é o povo que cumpre os mandamentos. É o povo que não rouba, não furta, que não trai, que não se droga, que não se prostitui, que não bebe, que não fuma, que não ouve música do mundo, que não dança, que não faz um monte de coisa. Mas que é apaixonado por poder, por matéria, por performance, por visibilidade, por reconhecimento, por influência. E Jesus está dizendo: se essa área da sua vida não mudar, você não pode entrar no reino de Deus. E sabe o que acontece quando a mensagem do Evangelho fere o nosso modo de pensar? As pessoas fazem o quê? Mudam de igreja, para buscar um discurso onde se assente a sua visão de mundo, onde se acomode as suas ideologias, o seu pensamento. E veja, o cristianismo que está aí cheio, ele mantém o discurso do não pode isso, não pode aquilo. Ele mantém o discurso conservador, moralizante, moralista. Ele mantém esse discurso. As pessoas não estão lá porque pode tudo, não. Se mantém nestes lugares o mesmo discurso que diz: cumpre os mandamentos. Entretanto, uma coisa falta a esse cristianismo. É o que Jesus diz: uma coisa falta a este tipo de conversão. Uma coisa falta a este tipo de crente. Muda a sua visão de mundo. Muda seu pensamento. Muda a sua lógica a respeito da vida, da misericórdia. Mude, porque você não tem lado. Sabe o que é não ter lado, irmãos? Sabe o que é estar do lado da vida? É você dizer: eu não posso aceitar o terrorismo cruel de um grupo extremista como o Hamas, matar 2.000 pessoas, inclusive uma enormidade de crianças inocentes em Israel. Isto é demoníaco, diabólico, isto é inaceitável, inadmissível, e deve ser combatido com todo rigor.
E ao mesmo tempo você dizer, mas eu não posso aceitar um Estado poderoso, bélico, massacrar já quase 35 mil ou mais pessoas, e que na maioria delas civis inocentes, em nome de uma justiça reparadora. Nós não temos lado, irmãos. O nosso lado é o lado da vida, é o lado daqueles que denunciam todos, de qualquer lugar que produzam morte. Não temos lado. Estamos do lado da vida, da justiça. E quando levantarem uma teologia que justifique a morte, que justifique a injustiça, que tente racionalizar a pobreza e a miséria, esta teologia diabólica, demoníaca, uma coisa te falta, disse Jesus, que se a sua compreensão sobre a sua ética social não mudar, não adianta você cumprir todos os mandamentos da lei. É essa radicalização que Jesus faz. Desde o século XIX, quando a partir de 1825, no reinado de Dom Pedro II, chegaram as missões protestantes no Brasil, que se instalou primeiramente a igreja congregacional, depois a metodista, em 1859, a igreja presbiteriana, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Que o projeto da igreja protestante no Brasil, inclusive a nossa, esteve voltado para as elites e jamais para os pobres. Quais escolas do protestantismo histórico foram fundadas para os pobres? Me mostre. Vamos lá. Mackenzie, vamos falar da igreja presbiteriana. O Mackenzie é para os pobres. O Colégio Batista do Sul é para os pobres. O Instituto Metodista Bennett era para os pobres. Porque um dos preceitos da missão protestante no Brasil era educar os filhos das elites para que eles pudessem governar no futuro o país com a consciência do protestantismo norte-americano. O Evangelho não entrou nesta nação com a intenção de mudar a consciência do pobre, de dar a ele cidadania, de dar a ele direito, para ele buscar direitos. Não, o Evangelho veio para dizer que as elites precisam ser educadas. E construímos escolas para as elites, hospitais para as elites. A igreja presbiteriana cresce no Sudeste, seguindo as fazendas, as lavouras de café, sempre ao lado dos poderosos. É claro que temos maravilhosos trabalhos voltados para os pobres. Olha, eu poderia citar muitos aqui. Temos um ímpar aqui que foi durante muito tempo, o Lar Samaritano e tantas outras instituições. Mas eu estou falando da consciência principal da igreja. E com que ênfase ela se instalou, e não daquilo que ela foi capaz de produzir a partir dos seus cristãos simples, que por amarem Jesus, decidiram criar dentro dessa estrutura aquilo que abençoa hoje muita gente simples e pobre. Foi só em 1910 que chegou um movimento religioso no Brasil que abraçou as comunidades das periferias. Foi o pentecostalismo. O pentecostalismo cresceu exatamente nas periferias, com os pobres, com os pretos da nossa cidade, especialmente aqui no Rio de Janeiro e em todas as outras periferias do Brasil. Mas esse pentecostalismo foi igualmente corrompendo-se, no mesmo princípio de poder, de vaidade.
até chegarmos aonde estamos hoje. Se em 1910 o pentecostalismo histórico, ou clássico, como a gente chama, chegou aqui com a fundação das Assembleias de Deus, fundada por 2 missionários suecos em Belém do Pará, Bernardiner e Gunnaberger, ou troquei os nomes dos dois. Depois, em 1950, surge a segunda onda pentecostal, com a igreja quadrangular, onde a ênfase no reino, na comunidade, ela começa a gerar nas pessoas um evangelho que ambiciona benesses pessoais. Surge, na segunda onda pentecostal, o evangelho de cura divina. E a partir daí, a ênfase do discurso deste novo pentecostalismo é que as pessoas passam a vir à igreja para buscar serem abençoadas. E aqui o evangelho começa a se perverter. Em 1970 surge a terceira onda pentecostal, chamada de neopentecostalismo, com as igrejas da graça e universal do reino de Deus. E aí, a esta teologia de cura divina se agrega a teologia da prosperidade. E agora as pessoas não vêm mais para a igreja para buscar cura, milagres e bênçãos, mas elas vêm para buscar dinheiro. Prosperidade financeira e material. Quando chega na década de 80, caminhando-se para a década de 90, onde explode aquilo que conhecemos no mundo como o fenômeno da globalização, surgem as comunidades evangélicas, com a fundação, por exemplo, da comunidade evangélica de Goiânia, a primeira delas, e depois as comunidades evangélicas se espalharam. E aqui começa o processo da secularização da igreja. Porque a gente foi começando a construir uma igreja com uma linguagem mais popular, que dialoga mais com os elementos da sociedade vigente. E este foi o cenário preparado para que na década de 90 surgissem então os apóstolos, o G12, as igrejas em célula, como um projeto empresarial quase de crescimento, quase modelo de pirâmide. E aí, nos anos 2000, e especialmente na década que vivemos, o golpe fatal. O gospel, o worship e a teologia coaching. Porque se durante muito tempo a gente denunciou as pregações a respeito de bênçãos, de milagre e a teologia da prosperidade, então agora vamos mudar esse discurso. A gente não vai falar mais sobre dinheiro, a gente não vai mais falar sobre isso exatamente, mas a gente vai falar sobre performance. As letras evangélicas prepararam o terreno para essa teologia do século 21. Quando na década de 90 para cá, nós fomos sendo colocados no centro da história. E o louvor, que é elogio, a palavra louvor significa elogio, que nós viemos para o culto para elogiar Deus, para adorar a Deus, para cantar a respeito dele e da sua glória. Este louvor deixou de ser elogio a Deus e passou a ser elogio a nós mesmos. Faz algum sentido para você sair de casa, chegar num culto para adorar a Deus, e na verdade o que se canta no culto é: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Faz algum sentido o texto que nós vamos ler para encerrar, no capítulo 19, diz que Zaqueu subiu numa figueira para ver Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: hoje eu vou pousar em sua casa. Nós nos colocamos tanto no centro, que o Zaqueu da Bíblia, que sobe para ver Jesus, Jesus é o alvo, Jesus é o objetivo, Jesus é a busca dele, a gente chega no culto e diz assim: como Zaqueu, eu quero subir e chamar tua atenção.
Canta a letra. Você percebe como Jesus não é mais o centro. Como ver Jesus não parece ter sido o objetivo de Zaqueu. O objetivo de Zaqueu era que Jesus o visse. Essa inologia evangélica está presente em quase todos os cânticos produzidos dos anos 2000 para cá. Antropocêntrica. O homem é o centro. Eu não falo mais nas canções que eu amo Jesus. Eu falo nas canções, Jesus me abençoa porque eu te amo. E as canções passaram a ser cantadas no primeira pessoa. E é difícil a gente escapulir disso. Por mais que a gente penere, né, Dafão? A gente ainda canta aqui, os meus sonhos são os meus sonhos. Fomos tomados por uma teologia onde aquilo que você vai conquistar, aquilo que você vai ter, aquilo que você vai possuir, aquilo que Deus vai fazer na sua vida para você e por você, virou o centro daquilo que viemos fazer aqui. E quando Jesus diz para esse cara, se você não abandonar essa sua visão de evangelho, você não vai entrar no reino dos céus, ele vai embora, e Jesus diz assim, é impossível para o homem salvar-se. Esta é a natureza pecadora, contra a qual nós devemos pedir a Deus, Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração. Eu vim aqui para dedicar ao Senhor o meu louvor e a minha adoração. Eu não vim aqui para buscar uma mensagem que me inspire a conquistar, a ter, a vencer. Você vai romper. Esta é a linguagem do nosso evangelho moderno. E Jesus está dizendo, não entrará no reino dos céus. Não terá a vida eterna. Uma coisa te falta, meu irmão. E aí nós chegamos, eu termino então no capítulo 19. E quem nós encontramos no capítulo 19? Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, veja como Lucas fala de um homem rico no capítulo 18, e agora fala de um outro homem rico, mas veja, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Esta é a igreja, estes são os religiosos, estes são os evangélicos. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Percebe a diferença, irmãos? Um rico se aproxima e diz assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus diz, cumpre os mandamentos. Ele diz, está dominado. Aí Jesus diz assim, uma coisa falta, dá teus bens aos pobres. E ele vira as costas e vai embora. Então chega alguém que quer aderir ao movimento de Jesus, mas que não está convertido. E assim tem um monte de gente que aderiu ao movimento de Jesus, numa igreja, num cristianismo nominal, mas não está convertido. Aí chega um outro cara, olha o que é um homem convertido. E por que ele é um homem convertido? Porque não foi ele que foi buscar os seus interesses em Jesus, mas foi Jesus que olhou para ele e o escolheu. Aleluia. Por isso que só pode ser salvo aquele a quem Jesus escolheu. Não é para quem quer, é para quem Deus quer. Por mais incompreensível e difícil que seja isso,
Mas é Jesus que olha para aquela figueira e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu preciso estar na sua casa. E olha, quando Jesus entra na casa dele, Zaqueu não pergunta o que eu tenho que fazer para ser salvo. Por que Zaqueu não pergunta o que eu tenho que fazer? Porque o crente não pergunta o que ele tem que fazer. O convertido não pergunta o que tem que fazer. O convertido faz porque a natureza do seu coração foi mudada e agora ele faz aquilo que ele sabe que deve fazer. Ele não ajuda o próximo porque tem um mandamento que diz que tem que ajudar. Ele ajuda porque se compadece, porque ama, porque se comove. E aí ele diz para Jesus: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe por que Zaqueu está dizendo se eu roubei? Não é porque ele era ladrão. É porque ele está dizendo, é muito provável que muito do que eu tirei das pessoas, eu tirei de forma injusta. Sabe, irmãos, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Eu trabalho numa empresa de capital misto, que é a Petrobras. Esta empresa teve o segundo maior lucro da sua história agora esse ano, de 2023. E distribuiu dividendos aos seus acionistas no mesmo patamar que todas as outras empresas de petróleo no mundo distribuíram. Só que os acionistas da Petrobras querem dividendos extraordinários, porque o lucro foi grande. Veja, eles não deixaram de receber os dividendos, eles querem dividendos extraordinários. E como o conselho da empresa decidiu não pagar os dividendos extraordinários, o mercado deu chilique, as ações caíram, e a Petrobras perdeu 55 bilhões de valor de mercado, porque ela disse que não daria o dinheiro aos acionistas, mas que investiria em causas sociais. Essa semana eu recebi um comunicado que nós vamos voltar a investir na coisa social, e crianças, ou melhor, adolescentes, que foram por alguma forma tirados, ou que não têm pais, ou órfãos, ou que foram tirados das suas famílias pelo conselho tutelar, por proteção, e foram colocados em abrigos, e que não conseguiram encontrar novas casas, novas famílias, para se ressocializarem. Então agora a Petrobras vai colocá-los num programa de desenvolvimento, de educação e desenvolvimento profissional, para dar futuro profissional para essas crianças que, vivendo em abrigos, não foram acolhidas por nenhuma outra família. Será que porque a gente é desse lado político ou daquele, a gente vai ficar do lado dos acionistas? É isso, irmãos, que eu estou dizendo. Isso não é política, irmãos. Isso é você se perguntar qual a prioridade que você gostaria que fosse dada às riquezas do nosso país. Eu me orgulho de dizer que, de novo, nós poderemos voltar a cuidar das crianças pobres da comunidade da Maré, que durante muitos anos participaram dos nossos programas sociais, e que depois não mais. Perceba que é disso que Jesus está falando. E isso é evangelho, não é ideologia. Pense nisso. Porque conversão é isso. E Jesus diz, então, termino aqui: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o publicano. Qual é a ênfase do teu coração? Para onde o teu pensamento alinha a sua mente?
Olhe Jesus. Pense a vida a partir dele. Deleta esses seus grupos de WhatsApp, viu? Deleta. Porque eles só produzem em você ideologia e não cristianismo, e não evangelho. Os meus estão bloqueados. Aqueles dos amigos que tenho, esquerdistas ou direitistas, não quero ouvir esta gente. Eles não servem para orientar meu pensamento. É Cristo quem orienta o meu pensamento.